Olá, chegou o Pode Gravar, o novo podcast aqui do nosso estúdio. Aqui a gente vai falar sobre temas que impactam de verdade quem vive e empreende na nossa região. E o primeiro episódio já vem com tudo: inteligência artificial nos negócios. Hoje a gente tem aqui 3 convidados incríveis que vivem IA de formas diferentes. Um mais técnico, outro mais voltado para os negócios e outro focado na estratégia. Estamos com uma mesa especializada em inteligência artificial. Mas antes de apresentá-los à nossa audiência, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Sistólica, o grupo do meu querido Leandro aqui, que é um apoiador do nosso projeto, e estamos começando essa semana agora, e a Sistólica está ajudando bastante, o grupo Sistólica, que é um grupo bem grande, né? Tem quantas empresas, Leandro? Hoje são 4 empresas, né, no total. E atendem quantos clientes no Brasil inteiro? Acredito que hoje a gente deve ter uma base de uns 60 clientes ativos. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Cara, se vocês acompanharam o Instagram da Sistólica, vocês vão ver que os homens não param. É de manhã num lugar, à tarde no outro, e não é só em Santa Catarina. De repente eles estão lá no Rio de Janeiro, estão lá em São Paulo, e daqui a pouco eles estão lá no sul de Santa Catarina, você fala, mas não tem como ter 2 lugares ao mesmo tempo. E os caras estão, pelo amor de Deus. É uma empresa que está focadaça em apresentar resultados, né? É exatamente isso. Então é isso aí, agradecendo novamente a Sistólica por estar aqui nos ajudando. Tem um clube, né? Quer falar um pouquinho? Acho que é legal, né? A gente tem hoje o Fábrica de Líderes. O Fábrica de Líderes hoje é quase algo de entrada da Sistólica, né? Que a gente tem as consultorias, é um ticket mais alto. Então a Fábrica de Líderes nasceu exatamente para isso. A gente conseguir colocar estudo de fato, né? Um conteúdo bacana para os empresários que às vezes não pode pagar uma consultoria, algo que é um pouco mais caro. Então nasceu a Fábrica de Líderes, que é basicamente uma mentoria em grupo. A gente acontece aqui 2 turmas aqui em Tubarão, uma turma em Criciúma, sempre em quinzenas. Quem ouve mentoria em grupo, pensa que vai ser aquela coisa apanhadão, todo mundo numa sala, mas não é, cara. Um círculo redondo, um levanta, faz assim com a mão. Mas eu tive num deles, num dos encontros, e, cara, é um tratamento, um trabalho individual impressionante que o Mike faz. Vocês têm toda uma confiança e uma atenção de empresa por empresa. Parece que vocês decoraram o que cada empresa tem de estoque. Isso não é preparado que vocês são, cara. É isso aí. Então, muito obrigado, Sistólica, e todos conheçam aí o clube. Clube é a Fábrica de Líderes. A Fábrica de Líderes. É isso aí. Então, vamos começar aqui com Gilmar, Vinícius, Leandro. Gilmar, eu queria começar contigo. Como é que tu começou nessa área e o que te fez, o que te atraiu para IA? Cara, primeiramente, eu ia falar boa noite, mas tudo certo, vai ser qualquer horário. Qualquer horário. Tudo certo. Eu comecei na área em 2011, quando iniciei a minha faculdade em Ciência da Computação. Parte de IA mesmo, desde 2022, estou focado nisso aí. Hoje eu trabalho no Senai como analista de qualidade de software e na Sistólica ali gerenciando essa parte das nossas aplicações em IA, aplicações ali que a gente tem de automação. Aplicação totalmente funcional, né? Totalmente funcional. O dia inteiro tocando IA. Exatamente. Vinícius, vamos conhecer um pouquinho melhor. Essa é engraçada, tá? Essa é engraçada. Essa daí é bem engraçada. Eu vim de uma área totalmente diferente. Eu sou médico veterinário de formação. Caramba! Cirurgião. Cirurgião. Então, atuei exclusivamente como médico veterinário até esse ano. Até mais ou menos uns 6 meses atrás. Ainda atuo, porque tenho um CRMV ativo, então faço alguns atendimentos. Mas desde o ano passado comecei já a estudar sobre inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas, já gostava por hobby assim, de estudar um pouco essa área, mas eu vi aí uma área que estava em grande crescimento e uma oportunidade assim, de resolver outros problemas. Então eu trouxe da veterinária aquela questão analítica, encontrar o problema, identificar, analisar. E eu vi que dentro dessa parte da inteligência artificial, encontrando outras empresas com problemas, a inteligência artificial poderia solucionar questões em várias áreas. Então eu acabei me apaixonando pela área e comecei a estudar, a praticar, fazer testes, e daí a partir desse ano
comecei a oferecer os serviços. E daí foi graças à Fábrica de Líderes, que além de todos esses benefícios que ela traz, a questão de network é super importante. É surreal, né? Conhecendo o trabalho, já conheci o trabalho da Sistólica, mas conhecendo ainda mais, foi onde, trocando figurinhas, entendendo o que eu estava fazendo, o que o Grupo Sistólica estava desenvolvendo, a gente viu uma oportunidade ali gigantesca para desenvolver um produto juntos, né? Caramba. E junto com solucionando uma dor das empresas que a Sistólica já, né, dos clientes da Sistólica que já estavam procurando, vendo isso. Então o projeto estava engavetado, a gente juntou essas ideias, juntou o que cada um ali tem de melhor, e agora estamos lançando um produto novo aí no mercado. Então quer dizer que o programa de hoje é totalmente focado em atender o Vinícius de 1 ano e meio atrás. 1 ano. O Vinícius de 1 ano atrás estaria interessadíssimo nesse programa. Exatamente, exato. Entendi agora. É isso aí. E vamos saber um pouquinho do senhor Leandro, né? Como é que veio parar nesse mundo? Eu sei que é do mundo do marketing, mas o que te interessou a IA? Cara, então, a IA, como a gente estava conversando no off, né? A IA, ela veio, principalmente os primeiros convites do ChatGPT, a gente recebeu um convite desse, e a gente fazia as copies na mão, né? Tipo, de parar mesmo, parar meio-dia para construir copy, e olhar e ler em voz alta e caminhar pelo escritório falando as copies. E quando veio isso, foi algo disruptivo, principalmente pra gente, né? A forma com que as coisas aconteceram, eu acho que a IA ela só veio aumentando. Tem muita gente que quando chega algo novo assim, testa, gera um preconceito, né? Não, isso é mais uma modinha. E a gente foi totalmente pro outro lado da coisa. É algo funcional que vai trazer que a gente faça as coisas muito mais rápido, vai trazer eficiência pro time, então vamos aderir isso. E daí pra frente a gente veio se aperfeiçoando, estudando, é imersão, enfim, é evento, a gente tá sempre em busca disso. E nesse pequeno papo aqui, só na apresentação, a gente já vê algumas aplicações. Uma das primeiras que a gente já pode estar falando é essa geração de copy, né? Então, viria direto de acesso que, quando a gente fala de IA nos negócios, de que tipo de tecnologia que a gente está falando na prática? O que é essa IA? O tiozinho que tem o seu negócio lá, tá vendo nosso programa agora, ele tá falando assim, cara, todo mundo fala de IA. Um tempo atrás, todo mundo me falava de nuvem. Eu achava que quando chover ia ter internet, ou ia cair a internet. Agora todo mundo fala desse negócio de IA. O cara só conhecia IA do Karatê. Agora o cara tá vindo pra cá e tá todo mundo virando esse negócio. O que é isso? Como que eu aplico? A IA hoje, ela vai... falar dos conhecimentos que eu tenho, a IA hoje ela vai desde a lanchonete, do pedido que tu faz no iFood até, né, a gente pode pegar as coisas mais embrionárias, então vamos pegar, por exemplo, o catálogo da Netflix, que é onde a gente fica procurando, tem um baita de um sistema por trás daquilo ali que é 100% base IA, de entender o teu padrão de comportamento. Então assim, a gente olha muito a IA hoje pelo GPT, pelo Perplexity, pelas IAs que a gente tem hoje, mas ela já vem um pouquinho antes disso com esses algoritmos de fato de busca, principalmente o Google, quando a gente fala da rede de pesquisa do Google, então aplicações são as mais diversas, ela vai desde uma lanchonete onde tu vai fazer um pedido e tu vai ter hoje não um robô, né, um bot falando contigo de fato, mas uma inteligência artificial que te entende, que gera o teu pedido através de uma mensagem. Então, assim, as aplicações vão desde isso até uma agenda de uma doutora, até então, assim, a inteligência artificial em câmera para ver qual que é o padrão de comportamento de quem tá lá dentro do restaurante, por exemplo. A gente usa muito isso na Sistólica hoje, naquilo que a gente faz. Então, assim, cobrança com IA. Então, a pessoa acha que tá conversando com a pessoa para abertura de leads. Então, acaba que a IA, ela vai depender muito da tua capacidade de imaginar, né? E a capacidade de executar, de fato, né? Então, tem muitas aplicabilidades aí hoje. A inteligência artificial não é nenhuma magia, assim, né? Algo, as pessoas acreditam, né, muito nisso, mas demais, né? Mas ela é basicamente uma programação bem embalada que tem a capacidade de analisar dados e entregar informações e embalada de uma maneira muito atrativa, que é conversacional. Então, através de um chat, você consegue entregar informações e receber informações também. Mas ela não tem nada... Um dos exemplos que eu mais gosto de utilizar e que eu me lembro, assim, não sei se vocês lembram aquele clipezinho que a gente tinha antigamente no Word. Sim.
aquilo ali já tinha uma ideia ali de inteligência artificial, então não é nada novo. Uhum. Então aquele clipezinho ficava como se fosse um avatar hoje, né, que diz, se colocava alguma dúvida ali, ela entregava uma resposta. E eu vou pegar isso aí como gancho e eu vou perguntar, por que que a IA assusta tanto os empreendedores? Eu acredito que por ter sido, às vezes, num momento muito rápido, uma evolução muito rápida, né? E foi num momento que ela estourou, onde já a gente também estava passando por um período muito difícil, globalmente, né? Ali, época de pandemia, pós-pandemia, não me lembro bem a época muito certo, e já vem inteligência artificial, então era uma questão ali de muitas adaptações ao mesmo tempo, que acabaram trazendo essas dúvidas para todos. Na verdade, eu acho que foi um hook muito forte, né? É. A galera vendeu uma ideia muito forte, uma resolução muito forte, na hora da prática a coisa não funcionou, o que é o normal em toda grande novidade no mundo. Mas eu acho que o que mais traz esse receio, esse medo, é o uso incorreto. Então, assim, a gente vê, por exemplo, muitos empresários que acabam trabalhando com a agência, com a nossa agência, eles falando algo assim, cara, mas vocês não usam o GPT, né? Não, assim, vocês Sim, usam o existe GPT. medo, né? Eu falo totalmente ao contrário, sabe? Não, cara, pelo contrário, a gente utiliza, só que a gente não utiliza da forma com que tu tá acostumado a ver, entendeu? Então, assim, as pessoas não tratam os dados que saem dali, não tem um conhecimento para fazer um pedido, montar um prompt certo, que eu acho que a gente vai conversar ao longo do podcast sobre isso, e acaba que daí ele vê nos outros empresários uma copy que saiu com uma ad em GPT lá embaixo, construída essa semana, a gente tá fazendo auditoria em um cliente e ainda tinha lá embaixo. Além das aspas, né, que é algo característico do GPT. E os asteriscos? Os travessões que ele coloca a mais. Então, acho que o que gerou, na verdade, foi essa descredibilidade, foi o mau uso. E a galera assim, hoje mesmo eu tava dando uma mentoria, e a menina falou, então, cara, a gente quando vai fazer alguma coisa aqui, é do GPT ali mesmo, e já era. E isso vai gerando naquela galera que é séria mesmo, essa descredibilidade, mas é algo que todo mundo vai ver que é IA. E assim, a gente produz muita coisa hoje, inclusive a gente tava conversando que é com IA. A galera nem imagina que de fato foi feito com inteligência artificial, né? Eu acho que o grande problema que traz essa, né, quebra a credibilidade é a cópia na cara dura. Uhum. Então, por exemplo, você pega um colega, usar analogia, você pega um colega teu que produz um texto. Pode ser na unha mesmo, não usou uma inteligência artificial, mas tu pega aquele texto dele e tu copia ele descaradamente e alguém percebe isso, acaba com a credibilidade daquele conteúdo, mesmo que foi criado na unha. Agora, quando tu pega aquele conteúdo que é entregue pela inteligência artificial, tu só copia ele e cola, acaba a credibilidade da mesma maneira. Mas agora, quando tu pega aquele conteúdo, né, por exemplo, do teu colega, junta com mais um conteúdo, cria a tua análise e cria um terceiro conteúdo, é uma análise tua. É a mesma coisa com as inteligências artificiais. Então, conforme você vai utilizando, vai pegando essas informações e coloca as suas ideias, é essa maneira correta de ser utilizada. É que a definição-chave aí da IA hoje é a otimização de tempo, para tudo. E as pessoas, elas estão tendo esse receio, porque muitos estão usando como uma muleta, simplesmente para substituir o trabalho, e não para potencializar. Certo. Isso que vem afetando e vem trazendo essa imagem de que, será que eu vou usar ou não? Será que o pessoal está trabalhando para mim, eu estou pagando, eles estão usando só IA? Sim, a gente está utilizando para potencializar, mas não para simplesmente ser uma muleta e substituir o trabalho do olho humano. É que assim, a IA ainda ela não substitui uma pessoa na ponta 100%, né? Então assim, às vezes a gente falar que a gente trabalha com IA, eles vão pensar, ok, tá, então não é isso, né? Tem alguém lá fazendo um prompt, mas na verdade a gente continua tendo designer, continua tendo videomaker, continua tendo cópia, continua tendo tudo ainda isso, só que produzindo 10 vezes o que eles produzem sozinho, assim, sem sombra de dúvidas. Uma analogia certa seria aquela época que todo mundo fabricava tudo que a gente tinha, mas daí veio a Revolução Industrial e máquinas ajudaram as pessoas a melhorar, e a IA está sendo essas máquinas da atualidade, né? E, cara, para vocês três, qual que é o primeiro passo para quem quer começar a utilizar a IA e não tem grana, não consegue investir nesse momento? Cara, eu acho que a primeira coisa é entender o pra que tu quer usar.
Assim, tem IA pra tudo de forma gratuita, a gente tem fóruns, tem um monte de coisa aí de aplicações que a gente pode dar. Assim, o primeiro teste, eu acho, cara, GPT gratuito. ChatGPT gratuito. Pra ter aquele primeiro contato, sabe? De entender como uma coisa funciona. Eu costumo dizer que a melhor maneira de tu conversar com a inteligência artificial é tu pensar que tu tá conversando com uma pessoa muito sábia, muito velha, muito sábia. Então, assim, ele tem todo o conhecimento do mundo, só que ele só entende se tu conversar como se tu estivesse conversando com uma criança de 5 anos. Então, assim, uma dica eu acho pra gente criar os primeiros prompts, entender como é que ela funciona, é conversar dessa forma. Eu tô conversando com uma coisa que sabe tudo, Uhum. né? Em aspas. Mas a minha comunicação é como se eu estivesse conversando com uma criança de 5 anos, ou seja, eu detalho muito bem aquilo que eu quero, e acho que é por isso que ainda a gente não foi substituído, porque a gente ainda precisa desse nível de detalhe para entregar algo bom. A gente fez um vídeo com IA, tá, mas cara, eu tenho que saber sobre roteirização, eu tenho que saber sobre iluminação, eu tenho que saber sobre lente de câmera, porque eu preciso pedir que ela simule tal ambiente. Então, assim, não é só simplesmente, por isso que eu digo, se tu souber o que tu quer pedir pra ela de fato, e pedir de uma forma que como se estivesse falando com a criança, trazendo todos os detalhes, cara, tu já vai ter uma arrancada muito legal. Então, assim, os primeiros usos que eu acho que poderiam ser usados, né, cara? Otimizar, às vezes, por exemplo, tu é um vendedor, tu tem uma empresa, por exemplo, de representação, tu quer vender mais, tu não sabe onde é que estão os teus gargalos na venda. Cara, se tu perguntar pra ela vai te trazer esses gargalos. Excelente. Excelente. Então, assim, tem várias Gravar coisas, seu né? processo de vendas, como você está falando, pedir apontamentos de melhora, correção, são análise de dados. Excelente. Outra uma aplicação excelente, ou a questão de conversar com ela e explicar pra ela como tu vende, como tu pode melhorar. Não só isso, quando tu faz negócio, eu quero abrir um mercado regional, por exemplo, tô abrindo um supermercado novo, um exemplo bem, em tal região, o pessoal se comporta de tal forma, se tu entregar os dados, ele vai trazer, cara, eu acho que as melhores aplicabilidades seriam essas, o que as empresas lá fora fizeram foram essas, porque assim, o brasileiro já faz muito isso, de ir lá fora buscar o que tá sendo lá fora e replicar no Brasil e dá muito certo. A parte boa é que agora a gente tem uma IA que faz isso, então assim, a gente consegue pedir, cara, eu vou abrir uma loja de roupa, o que estão fazendo lá fora em loja de roupa, sabe? A gente teve agora, tem uma empresa aqui da nossa região muito forte, em roupas estilo mais gaúcha e tudo mais, e a gente foi fazer uma pesquisa de mercado para eles lá fora, o que as marcas estavam fazendo. Cara, e otimizou muito o nosso tempo de entender as marcas texanas, o que eles estavam fazendo lá fora. A gente pegou tudo isso, embalou para entender como é o comportamento das marcas lá fora, se eles usam grandes influencers ou micro-influencers e tal, e replicamos pro Brasil. Então, assim, se souber fazer boas perguntas, cara, sempre vai tirar algo bom. É como se estivesse conversando com alguém, quero melhorar em vendas. Cara, é como se estivesse conversando com o melhor vendedor do mundo ali na tua frente, pra te tirar dúvidas. Quero empreender em alguma área. Cara, pergunta ali como se estivesse falando com o empreendedor que já deu certo. É basicamente isso. Dessa primeira parte que eu posso ter de resumo aqui, que eu consigo imaginar, para dar um feedback para quem está assistindo, né? É que a IA entrega muita coisa, mas ela não entrega nada pronto. Você precisa da inteligência natural Exato. para filtrar, entender aqueles dados e entregar um resultado melhor. Tu quer potencializar o que tu faz, a IA vai te ajudar. Tu quer só um jeito de trabalhar mais rápido e mais fácil, a IA vai te atrapalhar. Tu vai começar a copiar e colar e tu vai acabar tendo problemas. Em vez de ter auxílio, tu vai ter problemas. Então, nesse momento, quem for pesquisando, tá por dentro de podcasts como esse, tá sempre escutando sobre IA, tá conversando, tá aprendendo a melhor maneira de estar lidando com a IA. Com certeza. Exatamente. E hoje as IAs que tem gratuitamente, mesmo com seus limites, já são capazes de entregar muita informação, muito resultado. Por exemplo, mesmo a gente que utiliza a IA no nosso dia a dia todos os dias, a gente não tem acesso e não assina todas elas ao mesmo tempo. Não tem, é impossível, né? Impossível. Mas as principais ali, uma ou outra assinando, usando as outras gratuitas, nossa, isso já dá para ter um resultado gigantesco. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre quais que a gente vai escolher ali naquele filtrinho para determinadas ações. Mas se a gente está falando agora sobre aplica no negócio, faz isso, quais as áreas de negócio estão lucrando realmente com IA? É marketing, é atendimento, é vendas, é gestão? Onde é que a IA tá disparada assim? Cara, eu acho que em tudo, tá? Eu acho que em todas as frentes, eu acho que hoje, se eu for olhar, eu conheço pelo menos uma empresa que teve sucesso, ou tá tendo sucesso utilizando a IA. Cara, porque além de ela ser atribuída a processos técnicos de fato dentro da indústria, dentro do que se faz, consegue criar aplicações para isso.
Então, assim, eu conheço empresas de movelaria que estão usando IA para entender padrões de comportamento, para vender mais caro, para vender melhor. Conheço empresas, por exemplo, de bicicleta que estão otimizando o seu tempo dentro disso para entender padrões de comportamento e tudo mais. Inclusive, mas assim, eu acho que os maiores nichos são os nichos da tecnologia. Eu acho que se criou um nicho novo que não existia, que são os caras que lidam com agência de IA de fato, então vão fazer implementação, vão fazer automação, vão fazer tudo aí dentro. Eu acho que é um mercado que hoje está mais lucrando, porque é algo novo. Se criou essa lacuna nova. E depois, obviamente, eu acho que o marketing é o maior beneficiado nisso tudo. Se a IA acabasse hoje, não pode mais usar, qual que seria o mercado mais afetado? Cara, do marketing seria o primeiro, cara. Acho que depois, obviamente, de toda a estrutura que a gente tem hoje criada, de IA, que tudo isso pararia de rodar, o primeiro, acho assim, impactado seria o marketing, porque o marqueteiro de hoje em dia ele é dependente da IA. Basicamente isso. Então a gente tem a resposta da pergunta anterior agora. Porque, tipo, o que mais tá usando? Todo mundo. Mas quem que sofreria mais? Então, essa é a melhor resposta que a gente pode ter, né? E muita gente se frustra porque não sabe pedir direito para IA, né? Como que cria bons prompts? Como que a gente vai achar alguma coisa que traz resultado? E aí? Uma dica que eu tenho para todos: pergunte para IA. Pergunte para IA, como assim? Pra IA. Coloca no ChatGPT, no Cloud, no DeepSeek. Tem essa dúvida? Pergunta para ela: qual é a estrutura de prompt ideal que eu devo fazer para que você me entregue as melhores respostas? Pronto. Então, porque eu posso dizer para ti, para todos que estão ouvindo, utilize essa formatação. Semana que vem pode mudar. É muito rápido. A gente ouve métodos, siglas, mas a melhor coisa tá em dúvida, porque cada uma é um jeito diferente, cada uma entrega diferente. Então pergunte para IA qual que seria o melhor método para ela, que ela vai te entregar a resposta com essas informações. Isso aí nas IAs de conversação, né? Se a gente for para IA de imagem ou IA de vídeo, cara, o melhor padrão é ser detalhista ao extremo. E o melhor ainda, se tu tem domínio sobre o GPT da vida, sobre outras ferramentas de conversação, faz o teu prompt, coloca lá dentro, pede para ele puxar pra Tim Johnson. Acabou. Muito teste. E muito teste. Jason, né? Jason. Isso aí. Porque a gente tem muita gente falando, muito especialista eu vejo falando, para nunca fazer um prompt cru, um prompt direto. Sempre faz um prompt duplo. Mesmo que tu tenhas um prompt bom, peça para IA, ajuda a melhorar o teu prompt para poder gerar um produto de qualidade, né? Então, tipo, nunca ir direto com muita sede ao pote e ela vai te entregar aquele caminho fácil. E é muito importante também dar o contexto, né? O contexto é a chave do negócio. Tu falar o que tu realmente quer. Então, assim, eu preciso que você seja um especialista em marketing. Para poder seguir essa linha agora, porque eu preciso isso na área de marketing. Aí tu começa a detalhar com o contexto do que tu precisa. Excelente linha. Essa é uma das coisas que eu ouço muito falar. Então eu posso pedir para a inteligência artificial agir como determinado agente. Dá um papel para ela. É uma dos métodos que dá para utilizar. Começar com papel, dar um papel, uma profissão, um personagem histórico para ela ali. Eu vejo que entrega os melhores resultados. Eu posso pedir a melhor frase do Abraham Lincoln. Pense que você é o Abraham Lincoln e você precisava dar uma boa notícia para alguém. Ela vai pensar como Abraham Lincoln e vai tentar te entregar uma melhor maneira. Estou usando metáforas aqui, óbvio, né? Mas extrapolando para a gente poder entender de uma maneira mais fácil. Exato. Eu quero um técnico em marketing, eu posso falar para ela ser um melhor técnico em marketing que existe e me dar uma solução para isso aqui. E ela tem consegue. que tomar cuidado quando as coisas são muito amplas. Quando eu falo que é um técnico de marketing, eu não especifico. Que aí eu tenho um problema. O que geralmente o pessoal faz, né? A gente vou pedir alguma coisa para IA, eu peço tudo uma vez só. Então, eu quero que tu gere uma cópia assim, se portando como um cara assim, eu peço tudo uma vez só, ela me traz a cópia lá no final. O que eu faço, o que o time nosso faz lá e dá mais certo com resultados mais plausíveis, mais dentro daquilo que a gente quer. Eu sempre cadencio. Então, assim, antes de eu pedir a cópia, eu já sei que eu quero que ele se porte como determinada pessoa, eu peço pra ele, cara, eu quero que tu pesquise a vida dessa pessoa, se porte como isso, me traga um resumo de tudo que essa pessoa sabe. Ele, tá aqui. Isso já fica dentro da conversa, ou seja, tudo que ele for entregar pra mim dali pra frente, ele vai levar em consideração a busca que ele fez.
já pré-estabelecida. Então não tem perigo de ele se perder tanto. Quando tu cadencia essas perguntas, a chance de se perder é muito menor. Então assim, agora eu peço pra ele, tá, agora vamos ver o que é o melhor padrão de copy que existe. Vamos ver que eu não sou um copy. Vou fazer uma copy, quais que são os maiores padrões de copy? Vai fazer, tá aqui, todos os padrões de copy. Então agora, com base nisso, a gente vai gerar. A gente ainda ali é um pouco mais detalhista, que é o seguinte, agora a gente vai criar 10 exemplos de hook primeiro. Ele me traz os 10 exemplos, eu seleciono qual é o hook e separo. Agora a gente vai gerar todo o contexto, 10 contextos. Eu vou lá, seleciono os 10 que eu quero, separo. E assim a gente vai montando cadenciadamente. E se ela cria alguma coisa que não faz parte do contexto que vocês querem, vocês, por ser uma empresa especializada, dão aquela filtrada, aquela melhorada. Exatamente. E ajuda mais ainda. Quanto mais cadenciado for, mais assertividade tu vai estar, porque menos chance pra ela devanear tu vai dar. Porque toda IA ainda dá essas de louco e faz o que ela bem entende. Bota 6 dedos. Ela não quer nem saber, entendeu? É a mulher com 3 pés e assim. Então, quer dizer, a próxima pergunta que eu ia falar é que se existe uma estrutura. O Vinícius já falou que não tem uma estrutura lógica que se perpetue, né? Ela vai se adaptando, ela vai melhorando. Então, o prompt não existe uma estrutura, mas é sempre bom eu perguntar para a IA qual que é a melhor maneira de eu conversar com a IA vizinha, né? Então, isso já ajuda. E para quem tá, eu tô falando porque para quem tá assistindo, tá esperando uma fórmula mágica. Como que eu vou fazer o meu prompt para minha empresa sair do R$1 a R$1 milhão? Não existe. Não existe. Não existe forma mágica. Então, dá para mim usar a IA para automatizar pequenas rotinas, como responder clientes, gerar post, de uma maneira automatizada mesmo. Dá. Tanto dá que assim, ó, se for usar para pequenas coisas, é muito mais simples do que todo mundo imagina, né? Qualquer videozinho de 1 hora no YouTube depois desse podcast, tu já vai saber pelo menos fazer uma pequena automação. O que vai vir é a aplicabilidade real. O que eu vejo novamente? O pessoal usando de muleta. Então, assim, eu tenho alguns clientes nossos que eles vêm, principalmente para a empresa de marketing, que é onde eu atuo mais, e eles querem... eu contratei uma empresa, que eles são empresa de marketing, eles têm IA e eles não conseguiram me trazer resultado. Aí eu vou entender. Assim, o ser humano, ele ainda quer conversar com o ser humano. E a gente ainda não tem um nível de detalhamento tão grande, principalmente por conversa, de se parecer tanto com o ser humano. O Vini pode ser que fique puto comigo agora, porque ele faz mais essa parte, mas a gente não tem tanto isso. E principalmente quando tu pega a parte da estética, odontologia, que é um pouco mais high-tech, que a pessoa quer conversar com alguém mais consultivo, cara, tem esse gargalo, sabe? Então, assim, tem que cuidar muito do que a gente quer automatizar pra não eu tô pegando um problema que eu tenho, eu não resolvo o problema, eu coloco o problema na mão da IA e eu boto as duas mãos junto, resolve pra mim. E acaba que ela não resolve. Então, assim, pessoas querendo fazer, eu vejo, e só dando contexto, querendo fazer pequenas aplicações, por exemplo, de um IA que responde, só que ela não sabe vender, e ela não sabe vender, como é que tu ensina um IA se tu não sabe fazer? E a gente gera vários gargalos. Então, assim, é um cliente nosso que chegou a investir uma grana bem alta e não conseguiu fazer nenhuma venda. Todas as vendas que ela foi ver, que estava quase fechada, a IA conseguiu perder. Porque ela não conseguia dar o contexto, não foi configurado da forma correta. Então, assim, ter a IA para filtrar, cara, show de bola. Mas tem que ter em algum momento, ainda, pelo menos é o que eu acredito, ainda tem que ter em algum momento, alguém vai assumir ali, vai fechar, vai conversar, vai convencer. A gente continua com a coerência desde o início do podcast, né? Se tem automático, sem uma presença humana, não vai, né? Depende do porquê, do contexto, qual que é o objetivo que você quer com aquela implementação, com aquela automação de IA. Que realmente, por exemplo, uma IA conversacional, uma automação de atendimento, ela vai conversar muito próximo que um ser humano conversa, mas mantendo os padrões, você percebe que é uma inteligência artificial. Ela jamais vai ter sagacidade. Então ela vai melhorar a experiência do cliente, a usabilidade. Então não vai ter aquele negócio chato, clica 1, clica 2. Então torna uma experiência melhor. Mas ela não vai conseguir vender, fechar uma venda. Ela consegue, por exemplo, fazer selecionar, qualificar e tirar aqueles desqualificados, que são só curiosos. Beleza, tu faz uma peneira ali, qualificou, realmente é o perfil de cliente, quer comprar, tirou os curiosos,
transfere pro ser humano. Eu vejo que uma linha que acertou hoje foi justamente essa que é da pré-venda, que a gente chama que é a qualificação de lead, parte do SDR. Ali sim, tu consegue qualificar porque tem perguntas que são enviesadas e tu consegue chegar aonde tu precisa para entregar prontinho para um closer, né? Que é quem vai fazer esse fechamento da venda. Então, tu entrega todo o contexto para ele. Agora, a parte de finalizar realmente a venda, de fazer a venda inteira, ainda tem um gargalo bem grande. E assim, quando a gente tá falando de IA, a IA ela nunca vai ter um tom do ser humano, cara. Infelizmente, assim, a gente já viu na prática a IA de voz funcionando, assim, ó, ligação pra fechar negócio. Ah, mas isso já há alguns anos, né? Tem aquela do Google fechando com outra IA, inclusive, e as duas se conversando. E isso, assim, aplicado em alguns contextos nossos já, tipo, econômicos já, aqui no Brasil, em alguns estados e tal. Só que assim, cara, a gente tem os nossos closers, tem os nossos SDR lá, e ainda hoje um deles tava falando, cara, liguei pra uma pessoa aqui, ela falou, caraca, eu vou marcar uma reunião contigo só porque eu curti o jeito que tu fala. IA. Que tu gosta. Porque assim, a entonação é uma risadinha, é uma piada que ela não vai soltar, porque infelizmente, o que a IA vai entender? Palavra. Entendeu? Dificilmente ela, não sei, aí o Vini que vai poder dizer melhor, mas assim, de um padrão de comportamento do cara do outro lado da ligação. Porque a gente ouvindo, eu sei se tu tá falando comigo sorrindo, porque muda a tua voz, tá ligado? Outros tá puta da cara, também vou saber. E aí ela não consegue pegar esses contextos, cara, e ficar algo robotizado. Isso é algo que vocês me ensinaram no primeiro programa que vocês vieram aqui, tu e o Mike. Não foi um ensinamento de si, vocês não quiseram me ensinar, mas eu levei como ensinamento, que é mandar áudio, né, melhor do que mandar um texto, porque as pessoas entendem tua entonação, aproxima mais, não fica aquela coisa tão fria, né, tão gelada, né. Quer dar um complemento que ele falou? Não. Que ele falou assim, ele vai falar mal de mim? Não. Então... É que a gente utiliza na prática, sabe o que acontece, assim, né? O que é? Qual que é a empresa? Não precisa falar o nome da empresa, mas qual que é o caso real que tu viu e tu falou assim, mudei a vida dessa empresa? Ela saiu, ela aumentou a produtividade horrores, seja em produtividade, seja em vendas, seja... Difícil agora, assim, um nome... Ninguém vai saber um caso em Araranguá. Opa! Exatamente. Mudou completamente. Então, a gente tem uma automação rodando em um cliente nosso lá em Araranguá. Cara, Muito simples, na verdade. Muito né? simples. Só que assim, é o que a gente diz, assim, a IA, ela faz muito. Mas a estratégia ainda de como tu vai usar isso ainda parte de um ser humano, né? Exato. E essa estratégia era algo simples, era simplesmente lembrar o cara todos os dias ali que tinha cliente que tinha um potencial não explorado. E começou a mandar isso pros vendedores dele, e ele assim, cara, esse aqui eu tinha esquecido mesmo. E ele mandou um áudio falando, cara, conseguimos fechar a venda só por causa dessa lembrança. Caramba. Então era algo simples, que foi um exemplo real, e os caras começaram a ter mais venda por causa disso. Então quer dizer que só por lembrar, o cara melhorou horrores o faturamento. Só por lembrar já melhorou. Só que assim, acho que tem o trabalho humano antes, né, que é legal de ser falado. Só que assim, isso aí a gente só conseguiu descobrir através da análise RFV. Cara, vocês estão falando um monte de siglas. SDR, o closer. Eu posso estar entendendo, ele pode estar entendendo, mas quem está lá em casa? O que é um SDR? Tá, vamos lá. O SDR nada mais é do que quem qualifica um lead. Né? O que é um lead? É um futuro cliente, o potencial cliente. Ou seja, chegou alguém, por exemplo... Um cliente online. Um cliente online, mas pode ser um cliente físico também. Depende do estilo de campanha. Mas vamos dizer que é um cliente online, vamos dizer que eu tenho uma clínica. A pessoa que chega até a mim através do tráfego pago, através do social media, através de qualquer uma das plataformas, enfim, dos meios, ele chegou até mim, ele se torna um lead, uma pessoa que pode se tornar um cliente meu. E o trabalho do SDR é qualificar esse cara. Né? Então, assim, o cara que tá na minha clínica de odontologia, pelo menos ele tem que ter dente. Se ele não tem dente, eu trabalho, por exemplo, com aplicação. Então, assim, ele tem que qualificar quais são os requisitos daquele cara. Então, o SDR vai fazer isso. E a gente entra depois pro segundo estágio, que é o closer, que é o cara que vai lá e vai fechar. Vai entender as dores. O ser humano vai conversar. Isso aí, vai lá e vai fechar. Vai fechar o negócio de fato, fazer acontecer. E esse último... E a análise RFV é uma análise que a gente pega todos os dados de compra dos últimos anos dos clientes, entendendo a sazonalidade que é o C, recência, frequência e valor de compra. Então, assim, eu consigo entender o padrão de comportamento desse cliente. Então, tá, por exemplo, tem uma loja de Braço Norte, que é um cliente nosso de roupa, que a gente entende uma sazonalidade muito importante, muito legal, na verdade. Todos os curvados dela compram 2 meses e não compram 1, compram 2 meses e não compram 1. Isso tu só consegue ver quando tu pega e faz uma análise RFV, tu consegue medir as ações. Cara, isso é genial, a gente tá ouvindo essas coisas porque quem não tá habituado acha que vai lá, vai pegar uma IA, vai colocar todos os dados e é o que o cara vende, às vezes muitas empresas vendem.
Elas vão colocar os dados ali de qualquer maneira, não vão fazer essas análises, não vai ter um SDR, não vai ter o closer, ele vai ter o cara que jogou a IA não tá vendendo. Por que não tá vendendo? Porque não tem esse profissional, porque não tem esse profissional, porque não tem aquela, não fez análise da maneira que devia ter sido feita, faltou inteligência humana para utilizar. Na maioria das vezes, principalmente quando a gente tá falando de tráfego pago, já é uma coisa velha, já é uma coisa ultrapassada, já é compra de mídia. Me corrija se estiver errado, Gilmar. Nessa solução que vocês entregaram para empresas, né, que realmente não foi utilizada a inteligência artificial, né? Nem foi utilizado. Só automação. Só a própria automação mesmo. Nem, automação. nem Só sempre automação. a inteligência artificial deve ser usada. Como já tem a planilha pré-setada com a RFV, que tem todos os dados do cliente alimentado todos os dias, a automação só tem que fazer uma coisa: olhar uma coluna, uma data e mandar para o WhatsApp. E a automação, quem faz ou entender como automatizar é o ser humano. Isso que é engraçado, às vezes a gente quer criar algo mirabolante. Prego. Às vezes, na maioria das vezes, eu prego. Não, eu quero ter uma IA para conversar com os vendedores. Exatamente. E algo simples resolve. Vocês estão falando que o cara trabalha com motion, e eu sou um motion designer, né? Você que tá vendo, tá me conhecendo agora, e a gente tem várias coisas, como fazer tal coisa. Então, tipo, eu quero fazer essa caneca aqui em 3D. Então, tem N maneiras de fazer, e às vezes tá dando um trabalho no negócio, tu quer fazer da maneira mais correta, e tu começa a querer fazer de uma maneira mais especializada que não vai nem aparecer às vezes, mas por ego, eu quero fazer um script que vai fazer gerar a luz, que vai fazer... É isso aí. Ó, tu quer ver um negócio? A gente tem um designer lá hoje. Eu vou falar o nome dele, vai ficar puto depois. É o Thiagão. E o Thiagão, tipo assim, o Thiagão tem Fazer um 42 corte anos. disso, tá? Ele tem 42 anos, se eu não me engano. E o Thiagão, tipo assim, ele é o cara da época da revista, mano. Tipo assim, do jornal. Tipo, fazia revista pra Fit, tipo, as coisas assim. Cara, eu sou designer, aprendi no YouTube, velho. Entendeu? Tipo assim, eu não tenho aquele negócio de renomear todas as camadas. Cara, eu faço. Quando a gente começou a trabalhar junto, quando a gente contratou ele, a gente tinha muito problema. Porque assim, ó, o que ele produz em um dia, eu produzo 3 vezes mais. E ele sabe isso, um carinho no coração. Hoje ele produz bem mais, porque a gente foi alinhando as expectativas. Mas por quê? Porque eu não perco tempo com isso. Sim. Cara, é pra entregar o resultado, tá aqui o resultado. É isso aqui? Fechou? Então, tá lá. Vai pra pasta do cliente, tá tudo certo. E ele não, cara, é porque tem que ser quadrado, eu tenho que nomear as coisas, porque quando eu voltar aqui, eu tenho que me achar, aquela coisa toda. E bate exatamente nisso. Às vezes a gente fica assim, por ter um método já presetado na cabeça, não, eu vou fazer dessa forma aqui, é dessa forma aqui que funciona, e às vezes a gente acaba por isso aí no IA, porque assim, como é algo que tá muito em alta, então vamos colocar IA em tudo. Cara, é assim, que a gente mais vê aplicando, que é coisa simples, é coisa muito simples, e aí o que eu tava falando do tráfego pago, por exemplo, só pra terminar o meu contexto ali, assim, é uma coisa que é muito velha, a compra de mídia no Brasil, quase ninguém faz com análise de dados de fato. Então assim, quando a gente chega no cliente e fala, cara, então agora a gente vai rodar o teu tráfego pago com base na RFV, ou seja, vamos fazer uma estratégia para reativar os teus clientes que não compram mais de 90 dias, vamos fazer uma estratégia para colher feedback dos clientes que compraram mais de 90 dias, vamos pegar os teus clientes dos últimos 90 dias, vamos fazer um lookalike com desses caras. Meu Deus do céu. Parece que tá falando grego pro cara. Aí assim, quando eu- meu Deus, nunca aí quando ninguém eu- falou isso. Aí vem algo mais legal quando eu falo pra ele, ó, e o seguinte, a gente vai pegar uma automação de disparo em massa com uma mensagem bem persuasiva de copy, não é conversação, é só uma mensagem. E a gente vai reabordar todo mundo que comprou nesses últimos 90 dias, segmentado por produto. A pessoa, meu Deus, nada de IA até agora. Só automação. É só Automação de automação 5 minutos. e pensar, entendeu? E parar e pensar. Eu acho que o maior problema hoje para onde a gente tá caminhando, e eu fico muito feliz, triste e feliz com isso, triste porque a gente tá numa decadência, porque a galera não quer mais estudar, só quer depender da IA. Eu fico feliz porque eu continuo estudando. Sim. Então assim, vai sobrar mais dinheiro, mais mercado pra E tem que cuidar nesses casos, porque, por exemplo, nesse caso que o Gilmar acabou de apresentar, se fosse colocada uma inteligência artificial no meio dessa automação, ia parecer linda, maravilhosa, só que na verdade estaria encarecendo o processo. Porque Exato. é ter o custo com a IA. Né? Nesse caso foi uma Sempre automação. uma necessidade. Então, por isso que a gente tem que também ter muito cuidado com os projetos de IA, porque tem que saber quando utilizar e quando não precisa utilizar. Se colocar IA em tudo, vai encarecer tudo. E como é que, trazendo ali para uma nova parte, como é que a IA muda a forma que as empresas médias e grandes tomam decisão? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu não posso falar pelas... Eu acho que a gente pode falar pelas pequenas empresas, que a gente é um grupo, mas ainda as empresas são muito embrionárias, né? De fato, dentro de faturamento. Mas assim, as decisões estratégicas, porque eu consigo ter uma análise de dados muito mais rápida. Então assim, eu consigo baixar todo o CRM dos meninos hoje, colocar dentro do IA, baixar todos os dados dos últimos 30 dias, cara, não precisar olhar um por um, ter que filtrar tudo lá, coloco lá dentro da IA, cara.
Quero saber todos os resultados. Quem é que é quente, quem é que é frio, quem é que é morno, quem é... Analisa os dados. Conseguir compor cenários que eu não conseguiria, pensar em cenários que eu não conseguiria pensar. Tem uma palavrinha no prompt, não sei se tu já usou, mas eu uso, cara. E assim, e ela dá uma brisada violenta, assim, quando precisa de abrir e expandir. Isso aqui é o seguinte, pense fora da caixa. Aí já é uma dica pra prompt, tá? Eu tô escrevendo prompt, ela tá muito enviesada naquilo que eu tô falando. Pense fora da caixa, ela enlouquece. Atrás um contexto totalmente diferente. Eu acho que é o único lugar hoje que a gente consegue, não sei na mente, produzir esses contextos. Eu acho que dá pra gente ver bastante crescimento nisso. Que eu consigo, por exemplo, o que a gente faz hoje como empresa de consultoria, né? Como a gente atua em várias áreas diferentes, em vários clientes diferentes, em vários nichos diferentes, a gente sabe, não sabe tudo, mas sabe muitas coisas que funcionam em determinados nichos e o que não funciona. Só que às vezes, isso que tá funcionando, por exemplo, numa empresa de representação, eu pego, coloco lá na empresa de moda que nunca fizeram isso na vida e faço assim, pau. Então assim, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, eu acho que o que ajuda é isso, é conseguir prever cenários diferentes com a IA que a gente não dá conta de prever. É como se fosse fazer um brainstorm com alguém que tem um cérebro gigantão, entendeu? E vocês já mudaram na sistólica ali alguma decisão, pivotaram alguma coisa baseado em IA, puramente IA, falaram assim, a tendência disso aqui... Cara, eu não me lembro. E alguma empresa que vocês atuam assim, aqui tem uma tendência muito grande a dar um problema lá na frente. Porque a IA disse... Qual? Tem uma. Não, a gente não fala o nome da empresa. Pode falar o nome. Não fala o nome da empresa, mas é uma empresa de Santa Catarina que vende um subproduto para iates. E a gente previu o mercado deles, eles já representam a maior parte do mercado nacional na produção, e a gente preveu no mundo onde é que seria o melhor mercado para eles atuarem. Caramba. Sim, a gente usou o IA. Caramba, Sim. E vocês encontraram no mundo um lugar melhor para eles. Sim, a gente fez uma raspagem de dados, mas assim, baseado numa IA. Antes de fazer essa raspagem, tem um ser humano por trás. Isso que é louco. Então assim, quais são as... Porque assim, tem algo pensante por trás. Tá, beleza, se ele vende um subproduto para iates, onde é que tem... Então a gente fez uma pré-pesquisa antes, com IA também, obviamente, mas pra gente entender onde eram os mais... então a Miami Beach, a costa da Europa, a costa da Itália. E aí tem um negócio que é muito louco, que a gente só foi... descobri conversando com o Doni e também com a IA, que dependendo da temperatura da água, modifica a forma com que tu usa esse subproduto. Então se a água ela é mais quente, tu usa ele de uma forma, mais pra diversão. Então tu vai andar de jet, e se a água é mais fria, tu já não vai ter isso. Então assim, tem vários padrões que a gente usou IA pra identificar, porque assim, a gente tá no Brasil... Sim, e assim, e depois também a gente, vou deixar tu falar, desculpa, mas, e depois a gente usou a IA também, porque assim, eu não falo francês, eu não falo italiano, eu não falo espanhol e arranho em inglês. Então assim, a gente usou muito IA pra gente conseguir fazer todas as landing pages, as ações lá fora, tudo em outra língua que a gente não conhecia de forma conversa. Trouxe muito resultado. Trouxe resultado pra caramba. Caramba. A gente só teve que ter um cara de relações internacionais na ponta ali pra receber essa galera, pra saber meio poliglota ali, meio poliglota pra conseguir desenrolar. Meio que nessa raspagem a gente entregou pra ele assim, tá aqui os teus leads, agora é contigo. E aí foi, se eu não me engano, foi cerca de 10 milhões que a gente deixou no CRM dos caras. Caramba. É muita coisa, 10 milhões de reais, 10 milhões de reais. Caramba, cara. Que loucura, né? Mas é pra ver que num papel desse, né, a IA ela foi a ferramenta apenas, né? Exato. Foi a ferramenta. É como a gente fala, né? Mas a aplicabilidade é o mote da nossa ideia. Exato. Porque eu posso estar falando de IA aqui, o cara tá lá em casa, ele tá falando assim, cara, mas vai melhorar, vai vender mais 3 coisas, tal. Não, cara, vai achar o cliente específico para comprar aquilo que tu vende. Às vezes tem quantas empresas, principalmente na nossa região, porque eu vou focar aqui na nossa região, porque o Pode Gravar vai trazer muitos casos regionais, e a gente vai tentar trazer para sempre nos podcasts, não só uma entrevista com pessoas para saber a história das pessoas. Isso pode ser que, olha, mas sempre com uma aplicação real do produto. E quando tu entende que tu tens resultados em empresas como a Sistólica, que acabou trazendo o resultado para um cliente, ele pegou um produto que já era bom e achou onde vender aquele produto. Quantas pessoas aqui na nossa região têm esse produto, não sabem como vender, não sabem para quem vender, estão passando por aquele processo de tipo, não cresce tanto porque não acha mais gente para vender, já atingiu o teto do nicho. Quantas empresas aqui na região vocês devem ter atendido que tiveram esse problema, tinham um teto e os caras achavam que aquilo era o máximo e vocês não abriram a mente das pessoas? Cara, eu imagino que a maior parte dos clientes de vocês. Bastante, mas eu vou dizer, a abertura de novos clientes é o que todo mundo sabe fazer.
tá? Todo mundo hoje, tu vê na boca de todo mundo uma forma nova de captar cliente, ou tu vai fazer code call, ou tu vai criar uma IA revolucionária que vai fazer ligar pro cara, vai colocar um ET, igual a gente teve essa semana aqui em Tubarão, andando pra cima, pra baixo, fazer aquisição. Mas a maior dificuldade que eu vejo das empresas da nossa região e que eu acho que poderiam usar IA pra resolver isso é fazer uma venda pro mesmo cliente. Sabe? Porque, assim, cara, a maioria das nossas empresas que já estão consolidadas na nossa região são empresas antigas. A gente acabou de pegar uma empresa, vou falar que senão todo mundo já vai sacar onde é que é o local, mas a gente acabou de pegar uma empresa aqui em Tubarão, que é uma marca muito renomada. Cara, e só com a base deles, a gente vai fazer um baita de um resultado já no primeiro mês, assim, sem focar em abertura de leads. Porque, assim, uma coisa que a gente diz até na consultoria, em tudo que a gente vai nos clientes, que o cliente mais barato é o cliente que já tá dentro de casa. Ele não tem custo de aquisição com esse cara, ele não tem que convencer ele da marca, ele já teve uma experiência legal, ele vai vir. E eu acho que é algo que as pessoas poderiam usar, sabe? Cara, pega a tua base de clientes, o que eles compraram, não precisa fazer um RFV, esse monte de sigla louca aí. Só pega o que os caras compraram nos últimos 90 dias ou no último ano, vê quais são os teus produtos mais... Eu tô dando ideia de marketing pros caras, eu tô falando sobre IA, cara. Mas usando a IA, pega isso aí, cara, vai lá na IA e coloca, cara, desses meus produtos todos aqui, o que eu mais vendi foi isso aqui, o que essa galera comprou aqui que eles podem comprar disso aqui que faz sentido. E acabou, cara. Sabe que... São análises de padrões, basicamente. Sabe que na minha, eu sou formado em sistemas há pouco tempo, então tive uma cadeira de IA e foi muito impressionante, foi uma das melhores cadeiras da faculdade, e teve uma coisa muito boba, e que eu fiz a pergunta mais idiota da sala, assim, e eu falei, cara, faz todo sentido. Ele falou, a gente na época não tinha esses conversacionais e tal, era muito Power BI e algumas outras ferramentas diversas, até para criar os neurônios virtuais e tudo mais, para tomada de decisão. Isso muito mais na criação, né? E o Power BI trouxe uma informação de que quem comprava muita fralda, comprava também cerveja. São duas coisas que... Isso é um caso clássico de estudo de IA, né? E eu falei, bom, cara, então temos que botar sempre a cerveja do lado da fralda, né? Parecia, na hora que ele deu a resposta, eu me senti o cara mais idiota do mundo. Ele falou, não, justamente o contrário. Falei, mas não faz... Fazer ele caminhar. Faz todo sentido. Aí, tipo, sabe, quando ele deu a resposta, eu falei, bah, faz todo sentido. Então ele trouxe a solução, tipo, a maneira mais irracional seria, eu boto os dois juntos, vendo mais desse, vendo mais desse. A mais racional, que o cara tem que pensar sobre aquele resultado, é o quê? Eu pego a fralda, afasto da cerveja, porque quem vem comprar a fralda, vai comprar cerveja, eu faço ele caminhar no meu corredor, e ele vê muito mais coisas, ele vai acabar levando outras coisas para casa. Isso só com inteligência humana, para poder interpretar esses dados, da mesma maneira que tu citou, só que, tipo, um estudo de caso muito básico para quem acaba acompanhando, estudando, e é a melhor maneira da gente conseguir entender que, tipo, sem o ser humano, a gente não consegue interpretar resultado. Cara, tem várias coisas assim, por exemplo, a gente trabalha bastante com nicho de supermercado. Principalmente no marketing, né, de supermercado. Cara, tem algumas coisas que espantam, tá? Tipo, uma você já deve saber que o ovo, ele é um chamariz muito grande, então coloca o ovo barato, a galera vai lá comprar o ovo barato. A gente descobriu um segundo agora, cara, a linguiça. Nossa! Louco, né? Louco. Mas a linguiça, porque o que eu entendo como padrão de comportamento? Porque a carne mais cara, ninguém aguenta mais comer frango na air fry. Isso é? Então, pô, vamos comprar uma linguiça que é o meio termo da coisa. Então, assim, tem alguns padrões de comportamento. Até hoje eu tava conversando, por exemplo, o padrão de comportamento que a gente consegue com IA, porque isso aí foi um estudo feito com IA pelo nosso time lá. Tem uma empresa que é a El Corte Inglês, da Europa. Ela é quase um Avan, assim, e eles têm uma marca de roupa lá. Eles lançaram, acho que foi em 2000 quebradinha, não sabia a data exata, eles lançaram não uma marca de roupa, é uma coleção de roupa de moda verão. E qual foi a estratégia dos caras? Eles só rodavam anúncios, eles só rodavam campanha em dias ensolarados. Ah, tem R$1.000 pra investir, deu 15 dias de sol, vou investir R$1.000 só em 15 dias. E assim, a gente só conseguiu descobrir isso, ver esses cases lá fora utilizando IA. Eu não consigo estar em todos os portais de notícias. Eu vou lá, pego meu cliente, desenho meu cliente, boto lá na IA. Cara, eu preciso entender quais são as empresas lá fora, o que os caras estão fazendo. Aí, retiração do relatório. E, cara, tu que tá mais na área de gestão, vocês também trabalham na área de gestão das empresas de vocês ou estão mais na ponta? Mais na ponta. Na área de gestão, como é que eu consigo fazer com que o meu time ele comece a utilizar a IA? Eu trabalho com
tenho minha empresa, seja de marketing, seja de vender sapato, e agora eu quero começar a utilizar IA. Como é que eu começo a gerir esse pessoal para eles usarem IA, mas sem perder o fator humano? Que é o que a gente está falando aqui. O cara vai copiar e colar. Como é que eu consigo dar instrução para o meu funcionário, o cara que está assistindo agora nosso vídeo, ele vai falar assim, tá, como é que eu vou instruir as pessoas para utilizarem IA, mas sem perder o fator humano? Nos contratando. Acho que é o melhor. Muito Consultoria serve pra isso. Acabou o corte, podcast, calma. Cara, eu acho que, assim, como qualquer outra liderança, qualquer outra coisa que tu ensina, tá? Eu vou ensinar um designer novo que entrou lá, cara, eu vou ensinar esse cara visualmente, escrito pra esse cara, verbalmente, vou sentar desse lado do cara e eu vou acompanhar o uso dele. Uhum. É a melhor tática. Se tu deixar, porque assim, a aderência, ela é muito fácil. Ó, a partir de hoje nós vamos usar IA aqui, todo mundo, ninguém mais trabalha nessa empresa aqui. Então, basicamente, o que tem que ter é o acompanhamento. Então, assim, por exemplo, lá na agência, que é onde eu tô mais diretamente, cara, não sai nada que foi feito, indiferente se for feito por eles ou por IA, sem passar pela minha mão. Porque eu audito hoje, né? Mas assim, vai Então, ter uma auditoria. A copy tem que passar pela minha mão pra mim entender. E ao longo do tempo vai tendo cada vez menos problemas, porque eles vão entendendo de fato como tem que funcionar a banda. Então assim, galera, isso aqui, pelo amor de Deus, vocês nem olharam, vocês só me mandaram. Não, eu olhei, não. Volta lá e faz de novo. E tem que cuidar também, dentro de empresas principalmente, uma análise mais técnica é a questão de proteção de dados. Uhum. Ficar colocando qualquer dado, sim, às vezes dados sensíveis para uma inteligência artificial, acaba ficando sujeito a vazamentos. Uhum. Imagina o financeiro da Bali, eu queria ver a linha 435 lá, a planilha tem 50 milhões de linha, vou colocar no GPT. Então, assim, tem que ter esses cuidados, né, de contexto, para não acontecer esse tipo de problema. Exato. Então tem duas soluções que a gente pode dar aqui. A primeira é fica de olho, dá uma olhadinha no código, dá uma olhadinha que a IA entregou e o que está chegando na tua mão para ver se teve um tratamento humano. Então tem essa atenção. E a segunda dica é contrate especialistas. Pessoas que já trabalham com a IA, são especialistas, estão entregando resultados, que não dá para contratar uma empresa que entregue IA. Eu trabalho com IA e tal. Não. Procura os resultados que essa empresa traz. Na hora que vai contratar, a hora que vai vir a solução para tua mão, nossa, a fulaninho trabalha com IA. Peraí, troca uma ideia. Qual resultado tu entrega? Ver se precisa da IA, né? Precisa uma automação. Mas o cara que tá vendendo, às vezes ele não tem tanta experiência, ele vai acabar te mostrando que aquilo ali vai resolver o teu problema, mas pergunta quais são as aplicações que ele teve, quais são os resultados que ele obteve, onde que ele teve mais resultados. Faz uma pesquisa de mercado, né? Não dá para sair contratando o primeiro. Então faz uma pesquisa de mercado, procura os melhores profissionais, o que entregaram o resultado e os que mais têm experiência, né? Porque isso muda muito. A cada semana muda pra caramba a questão de IA, a questão de trabalho, a questão de resultados. Então é importante fazer essa pesquisa de mercado mesmo para IA, né? Nós mesmo que estamos utilizando todo dia, não tem como ficar atualizado com todos os lançamentos que acontecem. Consegue, né? E uma dica bem importante, assim, não é porque é o mais caro, porque é o melhor. A gente vê muita gente grande no mercado que é muito relevante. Inclusive, a gente consome produtos de IA. O nosso time não dá conta de comportar, fazer o que precisa internamente, né? Recentemente, a gente comprou automação lá, que a gente tá tendo um BO agora lá. Comprei a automação dos caras porque era mais rápido pra gente do que produzir dentro de casa. E tá dando os problemas. Os caras são super renomados, não são nem um pouquinho barato. Então, assim, é de fato tu conversar com quem tu vai contratar e alguém que vai abraçar o teu projeto, né? Que já tem entregue algo parecido que vai abraçar o teu projeto. Porque, assim, na IA, cada caso é um caso. Entendeu? Às vezes só uma automação de mensagem, o teu telefone é um telefone mais antigo, não vai dar, o chip vai dar pau, porque cada caso é um caso. Então, assim, alguém que realmente... Porque a IA, ela dá muito esse negócio. Vai, volta, testa, volta, vai, volta, vai e volta. Então, se tu não pegar alguém que tá disposto a passar por isso, vai te incomodar bastante. E vocês acham que... Agora eu vou pedir um por cada um. Se eu perguntar, todo mundo vai esperar o Leandro responder, mas eu vou perguntar Gilmar, pro Vinícius, pro Leandro. Cara, vou começar aqui contigo. Pra ti, a IA vai roubar empregos? Ou ela tá aqui pra criar novos papéis? Essa é a pergunta do milhão, né? A IA, ela vai roubar o emprego do funcionário ruim, da pessoa que está utilizando a IA como muleta. Aí sim. Agora, do bom profissional, ela nunca rouba. Porque, é como a gente vem falando,
a gente vai utilizar a IA como um potencializador, e não como uma muleta. Então, um cara que tá em casa vendo com medo da IA, ele pode utilizar ela para ele melhorar a performance. Utiliza para melhorar. Isso aí. Penso da mesma forma. Por exemplo, lá, antigamente, quando tinha os piloto de carroça, né? Piloto de carroça, né? Mas Motorista de... sei lá, o cara que cuidava ali, né? Cara de capacete, tá ligado? Exato. Cavalo pintado de azul com 53 escrito na paleta. De repente veio o o carro. carro. E se o cara não se adaptar e aprender a dirigir o carro, ele vai ficar sem emprego mesmo. E aí, a culpa foi da IA, a culpa foi do carro que tomou o emprego do cara, ou foi do cara que não se atualizou e buscou melhorar e virar o motorista, o piloto do carro? Então é uma questão de adaptação. Está acessível para todo mundo, ela é pública, pode ser utilizada, o conhecimento está na internet. Então, lá no futuro, quando a gente ouvir falar na prática, perdi meu emprego por causa da IA. Não foi por causa da IA. Foi por causa do comodismo em não estar se adaptando, buscando conhecimento, melhorando, que isso a IA faz, através de um ser humano que está programando ela. Então, só depende da gente mesmo continuar exercendo a nossa humanidade em estar buscando conhecimento. Se a gente não exerce nossa humanidade e ficar acomodado sem buscar conhecimento, com certeza a gente vai ser substituído. E eu vou pegar tu com esse gancho, porque tu acabou de sair de uma área que não tem nada a ver. E veio pra cá. Como é que esse profissional começa a se atualizar? O que que ele procura? O que que ele vai atrás? Eu não quero que tu ensine o caminho das pedras, o caminho dos cholinhos de ouro. Mas como é que ele é um cara que trabalha na área, ele quer melhorar na área dele, não importa o que ele começa a estudar. Cara, livros esquece. Porque livros, por exemplo... não estão tão atualizados. Quando ele lança, ele já está desatualizado. Então é muito rápido. Isso para qualquer livro técnico, muitas vezes, né? Não só em IA. Bons conteúdos. Na internet hoje você consegue ter bons conteúdos, só que é difícil, porque hoje em dia todo mundo se coloca o que quiser ali na internet. Vai ter que gastar tempo descobrindo quais são os bons, né? É basicamente isso. Vai ter que ir analisando, mas conversando com outras pessoas que já estão utilizando, que às vezes já passaram por aqueles desafios, né? E buscando redes de network. Então, por exemplo, eu não... As dificuldades que eu tô passando antes de eu ir procurar... na internet? Na internet, eu vou e pergunto pro Gilmar, que já passou por esse desafio? Qual foi a maneira mais fácil que tu achou de solucionar? A galera da IA é muito entusiasta, né? A galera gosta de conversar. Se tu chegar pra trocar ideia, o cara vai abrir o jogo. Não tem muito... Então é muito mais rápido. Ele às vezes já passou por aquilo, por aquela dificuldade. O Juliano já passou por aquela dificuldade, já resolveu. Né? Já viu que acompanha esse cara aqui é bom. Ele não tá inventando moda, não fica só dando teoria, entrega uma prática. Certo. Mas o conteúdo tá ali na internet e não precisa desembolsar, assim, grandes valores, não. É só procurar bons canais, que você consegue aprender bastante coisa. E a própria IA, perguntando ali para a própria IA de maneira mais técnica, vai aprofundando o conhecimento, que ela vai te entregando bastante informações. Excelente. E agora vamos aqui pro nosso querido Leandro, e eu vou querer saber exatamente isso. Primeiro ali, quem que tu acha que vai ser tu acha que vai substituir? E outra coisa, regionalmente falando, vale vocês estarem na vanguarda e estar criando um grupo só de IA, de entusiastas? Cara, eu acho que vale. Mas respondendo a primeira pergunta, eu acredito que é assim, não vamos generalizar, mas eu acho que assim, pelo menos pelos próximos 15 anos, eu acredito que a gente não vai sofrer, assim, quem é bom de verdade, eu acho que não vai sofrer, só vai subir a cadeira. Né? Então, assim, eu acho que algumas coisas a gente não vai precisar fazer mais. Sobe de nível, estuda mais. Aí sobe de nível. Mas eu acredito, cara, que assim, a gente vai chegar num nível que a IA vai conseguir... É porque assim, a gente é muito limitado.
né? Uhum. É isso que eu ia falar agora. Como estrutura, né? A gente é muito limitado como código, né? Humano, genético, a gente é muito limitado. Então, acredito que a IA, o espaço de tempo aí, ela vai acabar substituindo. Mas sobre a mão de obra, eu acho que dentro desses 15 anos, o que vai acontecer é ter menos mercado, mas quem tiver no mercado vai ganhar muito bem, que é isso que eu vejo. Hoje eu tenho um time que é, acho que 30% do que eu tinha ano passado, produzindo, se não mesmo tanto mais, ganhando muito mais dinheiro. Trabalhando no horário normal. Trabalhando em horário normal, Não é aquela... sem enlouquecer. Sem enlouquecer. Então, assim, o que eu vejo no mercado é isso. As pessoas, o mercado se fechando não porque estão perdendo a vaga, mas é porque uma pessoa eficiente com o IA faz o que 3 fariam. Então, não faz sentido eu manter. E aí, eu sempre vou pesquisar pelo melhor. Eu sei porque eu tô fazendo mais uma graduação agora. E a gente vê na graduação a galera... Uhum. vou lá fazer a prova, o professor não viu, peguei a IA, fiz a prova, tá, irmão. E na hora do vamos ver. Cara, na hora do vamos ver não tem IA. Quando der um BO administrativo, que tu errar na contabilidade, o contador fizer uma cagada lá, tu tem que desenrolar um BO gigante, não tem IA, mano. Uhum. Não tem IA, tu sabe, tá aí agora. Eu pego esses 100 mil aqui que eu tive que tirar dessa frente aqui, eu coloco nessa aqui, ou eu pago o imposto, por exemplo. Então, assim, é algo bem direto, que assim, quem tá na administração vai ter que... Cara, não tem a IA, não vai te dizer, eu acho... Irmão, ali é pé de jogo... Então, isso que eu acho. Que o mercado ele vai ficar cada vez melhor de trabalhar pra quem é bom, de fato, tá ligado? Vai ganhar, vai ser muito melhor remunerado, que é isso que a gente vem vendo né, nos nossos meios. Cara, e quem ficar pra trás vai ser triste. E vão aparecer novas profissões também, né? Aham. A única coisa que eu acho que eu discordo, que não é discordar, mas eu acredito que não é 15 anos, cara. Porque o que a gente imaginava que ia demorar mais tempo, em um ano melhorou horrores. É que a gente entra naquela discussão, né? Capacidade energética, a gente entra em outras situações que eu acho que assim, eu tava olhando aí na notícia hoje falando sobre a bolha, um economista, me esqueci o nome do cara agora, mas eu tava olhando sobre IA, que ele vai contra a IA ser uma bolha, ou seja, ele, né, bate o pé que realmente tem que continuar investindo, mas como toda inovação, ela bate num teto, naquele teto ela começa a descer. Então assim, eu não acredito que a IA vai ficar 15 anos ou 7 próximos anos botando grana. Uhum. Primeiro que eu acho que não tem isso tudo de grana pra colocar durante 7 anos da forma que tá sendo colocada. E segundo que a gente vai começar a bater em um monte de barreira. Então assim, não é porque a IA não tem capacidade, no meu ver, não é que ela não tem capacidade de tirar os empregos em 15 anos. Acho que a gente não tem capacidade, falando em ecossistema, em mundo, de conseguir fazer com que ela continue avançando por tanto tempo. Isso é impressionante, porque vai naquele pensamento. A tecnologia tá aqui, mas agora a gente vai ter um tempo de adaptação, estudo, melhoria. A tecnologia, ela consegue, e a gente estava comentando no off aqui que as empresas têm mais tecnologia pronta, mas que todo mundo está subutilizando as IAs nesse momento. É isso. Então a gente ainda não bateu no teto do que a IA tem capacidade, né? Internet, o .com pega o .com. Lá atrás, quando veio o .com, veio a internet, vamos botar grana, uma bolha enorme se formou. Só que se não fosse isso, naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Por quê? Aí ao longo do tempo, inventaram 50 mil coisas, agora a gente vai diluir tudo isso, vamos testar, vamos fazer, vamos melhorar. Eu acredito que é a mesma coisa, a gente tá naquela rampagem louca, que a gente não consegue nem se atualizar sobre tudo, e vai chegar uma hora que a gente vai bater. Não é por não ter capacidade de evoluir. Exatamente, capacidade de absorção de mercado, e aí a coisa estagna, gera tudo que tem que gerar, e aí a coisa continua andando. Eu acredito que o mundo ele é muito cíclico, em tudo, em todos os aspectos, entendeu? Sempre a curva S. E vai embora. Então por isso que eu acredito que não nos próximos, eu acho que demora uns 15 anos aí, porque a gente vai em algum momento a gente vai ter que bater num teto, né? Tem alguma habilidade humana que tu fala assim, isso nunca vai ser substituído? Caraca, velho. Isso aí foi pra pegar agora, uma capacidade humana que nunca vai ser substituída, cara. Cara, eu acho que de ser sagaz. Acho que a sagacidade... óbvio que se a gente for entrar, o amor nunca vai ser, mas assim, eu acho que do ser humano, de fato, é sagacidade. Não tem medo desse robozinho do Elon Musk daqui a pouco ter uma sagacidade gigante? Eu ainda tenho uma frase melhor que assim, acho que nos outros países até pode ser que dê BO, mas o cara vencer o jeitinho brasileiro, vai ter que sonhar muito boa. Cara, o Brasil é top, né? Brasileiro, cada problema o brasileiro tira um coelho da cartola diferente, cara. Eu fico de cara, o brasileiro pega qualquer coisa. Tanta gente, pelo menos eu acho, né, que a gente, dentro de marketing, de tecnologia,
a gente tá indo muito bem porque a gente tem muito isso, sabe? A gente vê coisas que mirabolantes, inventa moda, o jeitinho brasileiro, né? Cara, o Brasil e o brasileiro, ele é admirado no mundo inteiro, menos no Brasil. Isso é impressionante, cara. Nós temos aqui resultados pra caramba, e quem é de fora adora contratar brasileiro por causa disso. O brasileiro não é engessado. O brasileiro não seria enganado. Exatamente, não. O brasileiro não seria enganado pela IA. Vai vir um cara ali, vai falar assim, cara, tô apaixonado por ti, aquela IA, aquela robozinho, não, tô apaixonado por ti, só que não tem ônibus pra ir, não tem dinheiro pro ônibus pra ir daqui até ali, o gringo vai pagar o ônibus, o avião, tudo. O brasileiro vai falar, Cara, o brasileiro vai achar a passagem, vai falsificar a passagem, vai... Cara, o brasileiro vai arrumar de tudo, cara, porque assim, o brasileiro eu digo que o mal do Brasil é o brasileiro e o bem do Brasil é o brasileiro, porque, cara, a galera é muito safra. Tem uma coisa que meu pai fala, que a melhor pessoa pra te contratar é um vagabundo, porque o vagabundo sempre dá jeito de fazer as coisas mais rápido. Eu acho que o brasileiro, nunca tô chamando os brasileiros de vagabundo, não tô falando que a gente é vagabundo, mas assim, a gente sempre dá um jeito de fazer as coisas mais otimizadas, sabe? Não, mas isso aí aprendi na faculdade de sistemas, isso foi muito bom. Ele fala, o mundo é dos preguiçosos. Porque se não tem o preguiçoso de ir lá numa planilhinha, achei, não era criadas planilhas online, eletrônicas. Só tinha um cara com preguiça de fazer o cálculo balístico, não saía o computador. Cara, a preguiça, ela é importantíssima, cara. A preguiça, ela é construtora. Cara, e por isso que, assim, o brasileiro vai ter que ser, assim, algo muito... Por isso que, assim, eu não fico preocupado. Obviamente que a gente fica preocupado com a política socioeconômica, tudo que tá acontecendo, aquela coisa arada toda. Mas, cara, o que me deixa confortado... Cara, não interessa o que acontecer, cara. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Ah, acabou a IA. Cara, não sei, a gente vai ter uma outra tecnologia, vai ter outras coisas. Não, se for necessário, eu acho que a gente acaba voltando pros baleiros de rodinha com bala e bombom dentro e carroça e... Tá tudo certo. E dá pra ser adaptado. Eu acho que o bom nosso é isso. Eu acho que a IA aqui, pra ela acontecer algo assim, ela ainda vai demorar. Cara, a galera vai dar um jeito. E o que tu acha, o que vocês acham aí, nesses próximos 5 anos? Não, eu falo 5, mas eu queria num ano, assim, o que vai surpreender a gente? O que a IA vai surpreender a gente? De imediato, assim, que daqui a pouco a gente vai levar um susto. Acho que não só a IA, mas talvez nos próximos anos, até o que possa potencializar a IA, é a questão da computação quântica. Então pode ser ali um outro bom ali que pode potencializar a IA. Então tem que a gente nem prevê, né? Não. Enquanto a gente tá aí migrando para conseguir fazer um cálculo, em segundos pra gente resolver os maiores teoremas da humanidade, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter um Zaratustra aí. E também nem cabe a nós, assim, querer se preparar, criar a teoria da conspiração. Não dá tempo de se atualizar. A gente não tem capacidade de prever o que pode acontecer. Exato, a questão é muito mais... de adaptação, se adaptar, continuar buscando conhecimento. Tem uma questão que eu acredito que a IA nunca vai substituir, é a capacidade de criatividade, a criação. Pode ver que todo o processo, ela não cria nada, né? Ela exerce uma função a partir de um ser humano. Na verdade, a partir de uma base, né? A partir de uma base. Sim. Exato. Mas agora, o potencial de criar, ter insights, isso é humano, isso é do ser humano. Né? Ainda. Quando a gente... Porque eu acho que, assim, o que faz um ser humano ser criativo? O que faz um ser humano ser criativo, na tua opinião? Cara, tem N maneiras de a gente falar, né? Criativo nisso, naquilo. Não, criativo no geral. O que faz tu pegar e, cara, olhar pra um copo que não tinha uma alça e falar, não, vou colocar uma alça nesse copo aqui pra ele se tornar uma caneca? O que faz o ser humano ser criativo? O que faz tu olhar pra tua tela vazia ali na hora do motion e pensar, poxa, mas eu podia fazer isso? Podia fazer isso? Podia fazer isso? O que é a base da criatividade? Sabe? Eu acho que a base da criatividade é o tanto de bagagem que a gente tem, tanto que eu instruo todo mundo que trabalha com a gente lá a consumir conteúdo. Cara, se tu trabalha com o Instagram e tu vai dizer pra mim, eu não gosto do Instagram porque perde tempo, cara, então vai trabalhar com outra coisa. Tu não tem bagagem, tu não vai ver como é que a coisa tá funcionando. Então assim, vou trabalhar com TikTok, eu não olho TikTok. Cara, é o meu trabalho, eu tenho que saber o que tá acontecendo lá dentro. Então assim, eu acho que o ser humano ele é criativo pelo tanto de bagagem que ele tem. Entende? Então assim, eu acho que a IA em algum momento
É porque ela não tem tempo suficiente. Eu tenho 21 anos de vida, ela ainda não, eu tenho 27 anos de vida, ela ainda não tem. Então, assim, de ter essa bagagem suficiente pra fazer isso. Por que a gente tira insight? Porque, assim, o ser humano, ele não tem nada que ele cria do nada. Entendeu? Ou eu observo uma dor que eu tô enxergando e aí eu penso na solução, mas baseado em alguma coisa. Nada surge do nada. Sempre é um complemento de algo de alguém já fez. Por isso que a gente fala, né? Tem a frase lá que para de inventar a roda e vai fazer as coisas. Eu acho que, assim, a AI só porque ela não tem bagagem suficiente pra fazer isso. Entendeu? Então, temos aí dilemas que podem estar surgindo nos próximos anos e daqui a pouco, quem sabe, é uma IA criativa, uma IA sugestiva. Aí a gente começa... Mas Aí a gente vai ficar igual o filmezinho aquele do robozinho do lixão, tá ligado? Que vai todo mundo lá pro coisa lá, todo mundo gordão. É o Wall-E. Sentadinho na cadeira lá, os robôs trabalham e a gente fica de boa. Tem a questão da... Uma outra coisa é a robótica. Porque ainda não tá completamente unificado essa parte da robótica, a inteligência artificial. E então, acho que uma das próximas tendências é... Mas assim, que vai vir algo muito... Assim, a gente tá colhendo juros compostos, né? A gente vem lá desde 2000, o que demorava 10 anos começou a demorar 1, e o que demorava 1 já tá demorando 1 mês e já estamos quase no dia. Então, assim, com a quantidade de dinheiro que tá sendo investido em cima disso, cara, a gente pode esperar o que a gente quiser pro próximos 5 anos aí de tecnologia, enfim. Então, o que a gente pode tá tirando aí do programa inteiro é que, tipo, ela tá avançada, tá lá em cima, mas ainda tem muita coisa que pode surpreender a gente e que nem a gente consegue imaginar, né? Com certeza. É isso. Com certeza. Se vocês pudessem, cada um de vocês, eu vou pedir uma dica, olhando nessa câmera aqui, tu olhando nessa câmera, tu olhando nessa câmera, e Leandro, naquela lá. Para quem quer começar a usar IA nos negócios hoje, qual que seria essa dica? O cara quer começar hoje, assim, ele tá terminando o programa aqui de assistir. Hoje pode ser daqui a 6 meses, né? Porque a pessoa vai estar assistindo esse programa e consumindo, a gente não sabe qual é. Se vai ser exatamente o lançamento ou se vai ser daqui a 6 meses. Qual que é a dica? Olha pra câmera e fala assim, você agora tá na sua casa. Abre o navegador de internet e acessa esse site. E faça essa pergunta de ouro. Não vale falar contratar a gente, né? Tua dica é essa, o cara tá lá nos Estados Unidos, viu o legendadinho ali e falou, vou atrás do histórico. É a tua dica. Mas aí a gente dá um jeitinho. Mas a dica que eu dou é entender realmente como que funciona essas IAs. Como que é o trabalho dela por trás. Porque assim, quanto mais tu entender como ela funciona, melhores resultados tu vai conseguir ter. Continuar buscando bastante conhecimento e se quiser tirar dúvida com a gente vai estar na Imersão Crisol. Que dia que é? Dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro, Imersão Crisol, anotem todos, nós estaremos lá, pode vir, conversar com o Leandro, comigo, com o Gilmar. Onde é que eu encontro isso? Manda ele. No Instagram da Sistólica, né? Sistólica GM. @Sistólica GM. Sistólica GM lá, tu vai encontrar sobre a imersão. Certo. E aonde é que é? Qual cidade? Estaremos lá. Isso é online? Isso é online? Não, presencial. No Espaço Versalhes. A gente vai estar ali com 250 empreendedores, uma comitiva bem legal, palestrando, né? Vamos ter os maiores nomes aí da nossa região dentro de comercial, contabilidade, também de gestão, de financeiro. Vai ser um negócio bem bacana. Agora eu fiquei curioso. Crisol é uma imersão de IA? Não, Crisol é imersão de negócios. Mas a gente vai estar lá falando um pouquinho de tudo. E quer conhecer vocês, só ir no Crisol. Nesse evento lá pra gente trocar uma ideia. Antes da gente terminar tudo, tua dica de ouro pro cara que quer começar. Cara, a minha dica de ouro é deixa de ser preguiçoso e vai estudar. Assim, a IA hoje já vai te ajudar muito se tu estudar. Gasta tempo estudando pra ganhar velocidade. Tu gasta um pouquinho de tempo aprendendo. Cara, vai pro YouTube. Antes de abrir o GPT, sair pesquisando qual que é a receita, como melhorar uma mensagem pra mandar, porque o que mais a galera faz é isso, bota lá tua mensagem pra mandar pro fulano, pede pra corrigir o português, pelo amor de Deus. Estuda um pouquinho, vai pro YouTube, estuda um pouquinho de IA e depois usa IA de fato. Vai gastar um tempinho assim pra otimizar um tempo desse tamanho. Exato. Pessoal, eu tô chegando aqui no final, né, do programa. A gente tá há bastante tempo conversando sobre IA. Eu acho que é um primeiro programa, mas um programa riquíssimo, né, um rico de um programa. Então o cara vai ter vários insights.
já tem um norte para sair. E se ele não consegue ainda entender, ele já tem uma empresa para estar procurando essa empresa, que é um ótimo start. O cara que está aqui fora ele já sabe onde vai estar começando. Mas cada um de vocês, uma dica de uma pessoa, para mim, tá trazendo aqui no estúdio e tá entrevistando. Boa pergunta. Vamos lá. Quer começar por ti? Vamos lá pro Leandro aqui. Quem que tu poderia Qual o tema? O que que tu recomendaria que tu queria assistir? Sabe aquele cara assim, que, tipo, eu não tô daqui da região, não tô alcançando, ou eu tô alcançando ele, mas eu queria. Quem sabe o Pode Gravar tá tirando um pouquinho de. Cara, de bate pronto. Cara, um cara que vai estar na imersão do dia 6, tá? Um cara aí que já ajudou a faturar alguns bilhões em 2 marcas bem renomadas, né? Na nossa região, que é o senhor Ricardo Balbino. Ricardo Balbino. Ricardo Balbino, o cara que é hoje diretor-geral, né, da Trier Sistema na área comercial. É o cara que ajudou a compra do nome Bali. Então, assim, é um cara, um ser humano, assim, ó, alto escalão, gente boa pra caramba. E vai trazer histórias boas. Caraca, ele vai trazer não só histórias boas, assim, a gente aprende toda vez que a gente vai gravar com ele agora pra imersão, que a gente tá fazendo os conteúdos, aprende muito. O cara, assim, que veio de baixo, conquistou os negócios dele mesmo na raça, no comercial, aqueles vendedores mesmo de rua, sabe? Cara, assim, acho que ia ser um papo bem massa. Então posso fazer para fazer um papo de vendas. Senhor Ricardo Balbino. O Tony já veio aqui? O Tony não. Esse é o primeiro. É? Esse é o primeiro. Ele tá perdido, Esse é o primeiro Pode Gravar. Ah, é, verdade. É um estúdio, né? Então eles vão explicar aqui. Muita São os gente outros- já são os passou outros- por aqui, né? Muita gente já passou, já sentou nessas Os outros cadeiras. canais, sabe? Só que em outros canais, é um estúdio de Exato. aluguel. Então, se alguém tiver a fim de fazer o seu podcast, aqui é o lugar certo. Mas esse é o primeiro do estúdio, o primeiro podcast do estúdio. Então, eu acho que eu colocaria o Tony, o Luiz Antônio Bottega. Seu Luiz Antônio Bottega nada mais é do que o cara que vendeu a Thermosystem. Thermosystem. É um empreendedor de sucesso. O Tony tem uma visão muito massa, principalmente se a gente for falar da parte familiar na gestão, porque era ele, o pai e o irmão, se eu não me engano. Assim, um cara que tem um network bem legal, que teve empresa num tempo que o Brasil era muito mais difícil de empreender do que é hoje. Né? Empresa com 900 colaboradores, então assim, um cara que entende muito de gestão, muito de pessoa, muito de RH. Então, temos uma dica de gestão, uma dica de vendas, quem sabe os dois juntos a gente vai trazer muita coisa, hein? Então já vamos pegar e vamos trazer a comitiva do evento. né? Eu ia falar Pois é. agora. Tá faltando falar do nosso CEO, né? Nosso excelentíssimo, Nosso excelentíssimo Nanico Mike. Cara, eu tenho medo de trazer esse cara. Não, tô brincando. Eu tenho uma admiração profunda pelo Mike Lá ele. e eu quero muito estar trazendo ele também aqui. Eu acho que é uma excelente pessoa para te trazer, porque se a sistólica hoje funciona como funciona, ele foi a cabeça pensante. Com toda certeza. Então, seria Bota a muito cabeça massa. pensante nisso, velho. então, Porque ele, se a gente não freia, ó, um bicho. Ele enlouquece. então eu vou fazer um programa especial para trazer essas 3 áreas: gestão, venda e a alta gestão com criatividade, que é o Mike. Eu vou fazer um bem bolado, vou entrar em contato com esses guris. Eu acho que eu tenho a ferramenta correta Com aqui certeza. Com certeza. para a gente poder estar entrando em contato e trazer para um bate-papo de alto nível e eu me sentir um nanico. Né? Com certeza muito melhor que esse aqui, tá? Pra gente que tá assistindo assim, ó, vai agregar muito mais na tua vida. O bom é que tu ficou até agora pra te ouvir que vai ter um podcast decente pra te assistir. Então, tá tudo certo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos gente, aqui. agradeço. Agradeço demais por você estar contribuindo, não só comigo, mas para quem está assistindo e está trazendo um resultado, né? E para você que está em casa aí, nesse momento, é um momento bacana, porque a gente está presente no Instagram e no YouTube. Agora é o momento de deixar aquele like, comentar aqui embaixo quem que você queria ver aqui no estúdio, pode gravar numa entrevista, um bate-papo, tá trazendo conteúdo relevante para você. Então, curta, se inscreva, aqui embaixo, deixa o seu comentário e ajuda a gente a estar trazendo pessoas e conteúdos relevantes aqui para nossa região, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? A gente também vai estar presente no Spotify. Então, se você quiser estar esse papo aqui, bacana, sem ver esses rostinhos lindos, você está na sua academia, que é um podcast bacana, acessa o Spotify e procura o Pode Gravar, que vai estar com certeza o seu conteúdo
A gente vai tentar fazer 2 por semana, 1 por semana, está sempre entregando para vocês bastante resultado. Obrigado, pessoal. Fiquem todos aí, uma ótima semana para todo mundo e até mais.